Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje temos mais um vlog de leitura de como vocês podem ver esse livro chamado Uma Livraria com Aroma de Canela. Ela faz parte da série desse livro aqui, Café, Amor e Especiarias, que já tem vlog de leitura aqui no canal. Eu vou deixar nos cards e na descrição caso vocês queiram ver. Então ele é o segundo volume, eu tô bem animada para ler. Eu adoro canela, adoro o rolinho de canela que tem aqui na capa. Também adoro livros que falam sobre livrarias ou acontecem em livrarias. Então eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar bastante. Ainda não sei se eu vou gostar mais do que Café, Amor e Especiarias, que foi um livro que eu gostei. Eu até comentei com vocês sobre isso lá no vlog de leitura que eu já comentei aqui. Então eu tô com expectativas relativamente altas para esse livro. Ele tem uma capa bem bonita, na minha opinião, mais bonita do que a do primeiro, justamente por esses elementos que eu falei pra vocês que eu gosto tanto. Segue o mesmo modelo de ter alguma coisa que tem uma iluminação diferente, como vocês podem ver, que são as folhinhas. Aqui do lado também segue mais ou menos o mesmo esquema, só que ali tem uma abóbora e aqui tem um conjunto de rolinhos de canela. Vou tentar focar para mostrar para vocês. E aqui por dentro, assim como o primeiro volume, tem o mesmo mapa, e aí vai mostrando vários lugares em que outros livros podem acontecer e vão acontecer, já que a série já tem pelo menos uns 5 livros e eu pretendo ler todos eles. Então esse mapa aqui já é conhecido de vocês provavelmente. Esse daqui foi o color code que eu fiz para esse livro. Eu dividi em acontecimentos, romances, frases e informações e aleatório. Eu já disse para vocês que eu gosto de fazer esse de aleatório porque às vezes tem alguma frase, alguma marcação que eu gostaria de fazer que não se encaixa exatamente nas outras categorias, então eu coloquei essa de aleatório. Então vou começar a minha leitura desse livro e aí vou comentando com vocês conforme os dias forem passando. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os vlogs de leitura e outros vlogs que eu posto por aqui, inclusive a continuação dessa série que eu pretendo ler em breve. Então também já curtam o vídeo caso esse tipo de vídeo seja um assunto que te interesse e você goste, e comente as suas opiniões sobre esse livro e também o primeiro que eu já li, caso você tenha lido ou também caso você tenha ficado com vontade de ler. Então vou iniciar a minha leitura e em breve eu volto. Primeiro dia de leitura de Uma Livraria com Aroma de Canela finalizado e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu então. Vou começar aqui desde o início. Se não me engano, eu mostrei para vocês no take anterior a meu color code, então eu escolhi 4 cores para esse livro, assim como eu fiz com o primeiro livro da série. Aqui também tem a playlist, o mapa que eu já mostrei, e aqui começamos então o capítulo 1. Eu fui até a página 70 nesse primeiro dia, então vou conversar com vocês da página 11, que é a que começa, até a 70. Já começo dizendo que o livro é extremamente bom. Ele acompanha a Hazel, que trabalha na livraria, e o Noah, que trabalha com pesca. Eles são amigos e ele flerta abertamente com ela, mas inicialmente ela não acredita que ele goste dela de verdade, porque ele é do tipo pegador. Bom, a Hazel tá bem pensativa sobre a sua vida. Ela vai fazer 30 anos em 2 meses e ela começa a repensar que ela nunca fez nada muito divertido, sempre seguiu as regras e as suas vivências vêm dos livros. Ela não gosta muito de sair, de fazer coisas muito agitadas e pensa se isso foi uma má escolha, que acabou estagnando a sua vida e a impediu de viver aventuras. Eu achei muito interessante essa reflexão e o modo como foi apresentada pela autora nessa história. Eu acho que muitas leitoras vão se identificar com a protagonista aqui, assim como eu me identifiquei em alguns aspectos. E isso criou muita conexão entre mim e o livro, o que eu também imagino que pode criar conexão com quem vai ler essa história aqui. A aventura começa quando ela encontra frases destacadas nos livros da livraria que a levam a viver momentos diferentes do que ela está acostumada e sair da sua zona de conforto. Quem ajuda ela nisso é o Noah, que depois de ficar sabendo desse mistério, fala para ela que provavelmente isso são pistas realmente para ela viver um verão incrível e que vai acompanhar ela nisso tudo. Eu até achei que
poderia ser ele que estava fazendo isso, mas como os capítulos são alternados entre ela e ele, assim como o primeiro da série também, sabemos que apesar dele estar usando disso para ficar mais perto dela, ele não é o responsável por essas partes grifadas nos livros. Ele também parece que tem uma história interessante, já que ele sente que ele decepciona as pessoas, principalmente a sua família. Ele é bem inquieto, tem um leve complexo de inferioridade e acha que a Hazel é muito para ele. Ainda assim, ele usa de todas as oportunidades para investir nela e eles fazem um casal muito bonito, que se diverte muito e tem uma atração bem equilibrada. Eu já disse para vocês que eu não gosto de casais que é muito físico ou que as coisas acontecem muito rápido, e nesse casal isso não acontece. Eu senti uma coisa bem estruturada, senti que a história conversou com a personalidade deles dois e que a conexão deles está se construindo de um modo bem estruturado. Até agora os livros deram dicas com mirtilos, milkshake de baunilha e roda gigante, o que rendeu encontros bem legais entre eles. Depois tomando vinho e comendo frutinhas, fazendo os milkshakes juntos, como eu disse pra vocês, e indo pro parque de diversões, que foi justamente o capítulo que eu parei. Por fim, eu gostaria de comentar sobre a família da Hazel. O pai dela é prefeito de Dream Harbor, que é onde todas essas histórias dessa série acontecem. E a moça, que é a mãe dela, mora por ali também, mora ali perto deles. Mas eles dois são amigos que tiveram um bebê, porque ele tem um parceiro. Claro que ele decidiu ter um relacionamento com esse moço já depois de ter a Hazel, mas eu achei bonito o modo como essa representatividade foi introduzida. É de um modo muito leve e é explicado direitinho o que aconteceu, mas também sem criar muito drama. É realmente tratado de uma forma bem legal. E o livro é assim, ele é leve, ele é divertido, é muito envolvente, eu me identifico com várias coisas. Tem livros que eu amo demais, histórias relacionadas a isso, e um mistério bem bacana e um casal muito bom, então eu tô bem animada em continuar. Então, como eu disse pra vocês, eu fui até a página 70 e em breve eu volto a conversar com vocês sobre a leitura, porque eu tô lendo ele com muito conforto e a qualquer momento que eu tenho, eu dou uma lidinha nele. Continuando então o meu dia 2 de leitura, eu tinha parado na página 60 e agora fui até a 122 e vim atualizar vocês. Então aqui, a partir do capítulo 8, o livro continua incrivelmente bom. O casal se divertiu no parque de diversões e depois aparece outra pista em livros, o que leva eles a um dia na praia. Já que o habitat natural do Noah, ele organiza um dia muito bem, ele sabe que ela não gosta muito de praia, então ele compra lanchinhos, pensa em atividades como caça ao tesouro que eles fazem e arruma um chapéu bem grande para que ela não se queime no sol. Essa foi uma das cenas mais lindinhas do casal e eu me apego cada vez mais a eles. Em compensação, logo depois dessa parte fofa tem a parte Spice, então a gente tem o primeiro capítulo assim, que é o 11, então fiquem espertos. Para quem não é muito fã desse tipo de capítulo igual eu acho importante dizer aqui para vocês, compartilhar com vocês quais são. Então, conforme forem surgindo esses capítulos, eu vou conversando com vocês sobre isso. Bom, então, continuando, no meio disso eu consegui perceber mais do quanto o Noah é inseguro. Acaba que ele mesmo criou essa fama pra ele de meio que de pegador. Inclusive a amiga da Hazel, a Anne, fala pra ela não se apegar a ele, mas ele realmente tá gostando de verdade da Hazel e dá pra ver o esforço dele em fazer ela feliz. Mas o fato é mais profundo porque ele se sente menos inteligente por não ter terminado o ensino médio, não ter conseguido alcançar as expectativas da família e não ter tocado os negócios. Então talvez a gente veja mais disso futuramente, mais pra frente no livro. Outra coisa interessante aqui é que o irmão da Jenny apareceu e pode ser que ele vá a Dream Harbor na época do festival de fim de ano, então pode ser que ele tenha um núcleo mais desenvolvido aqui. Eu tinha conversado com vocês que ele tinha surgido em Café, Amor e Especiarias e eu senti falta de um desenvolvimento maior dele. Aqui ele continua surgindo, então eu acho que talvez mais pra frente, nesse livro mesmo ou nos próximos, ele pode ter um pouco mais de desenvolvimento e a gente vai saber mais da história dele, o que eu confesso que eu tô bem curiosa pra ver.
Então esse foi o meu segundo dia, continuo adorando o livro e estou bem animada para continuar. É um livro muito aconchegante mesmo. Terceiro dia de leitura finalizado, vim conversar com vocês até a página 202 de Uma Livraria com Aroma de Canela. Então vou atualizar vocês sobre alguns acontecimentos. Atualizando vocês então, boa parte do dia de leitura foram cenas de flerte do casal e agora junto com o capítulo 11, temos o 14, 15 e 19 como Spice. Então vou deixar aqui destacado para vocês, caso vocês queiram saber, porque como eu já comentei aqui nesse vlog, tem muitas pessoas que assim como eu não se interessam tanto por essa parte, e é bom já saber que tem esses capítulos específicos que ajudam muito na leitura. Mas também aconteceram coisas interessantes. A primeira foi uma ligação do Noah com as suas sobrinhas, em que ele descobre que uma das suas irmãs está grávida novamente e não contou para ele. Ela pede a ele que vá nas festas de fim de ano da família. Depois tem outra cena intrigante em que a Aniel e a Hazel conversam sobre a possibilidade do Noah ter feito as pistas nos livros para passar mais tempo com ela. Então a possibilidade não está totalmente descartada como eu pensava, porque eu imaginei que como ele também é um narrador aqui, a gente saberia, mas não dá para saber exatamente se tem realmente essa possibilidade dele não ser ou ser verdadeiramente essa pessoa que está deixando as pistas. E mais interessante de todas é uma nova moradora que comprou um terreno em Dream Harbor, que costumava ser a fazenda de árvores de Natal. Ela se chama Kira e vai ser a protagonista do próximo livro, que eu quero muito ler na época natalina. E ela não quer reabrir essa fazenda, então eu acho que vai ser super interessante ver eu acredito que vai ser uma relação de amor construída com essa nova terra que ela comprou e também, quem sabe, com a época natalina, que eu sempre gosto muito de ler histórias em que o protagonista não gosta tanto do Natal e vai percebendo a magia da época e da data ao longo do tempo. Então eu tô bem ansiosa para ler, mas isso vai ficar para outro vlog de leitura. O casal principal está se protegendo, cada um do seu modo. A Hazel sempre relembra que aquilo que eles têm é mais casual, com medo de se envolver demais, sendo que ela já conhece a fama do Noah de só ficar com as mulheres e nunca ter um relacionamento sério. Em contrapartida, o Noah fica triste quando ela fala isso, e mesmo sabendo que ele tá amando a Hazel, de verdade suporta tudo para poder ficar perto dela, já que ele também pensa que de modo algum é um homem suficiente para ela, por ter aquele complexo de inferioridade que eu já comentei. No finzinho teve uma parte bem legal e que fez eu gostar mais da protagonista. Ela tá refletindo sobre a chegada dos seus 30 anos de novo e pensa que apesar de eu gostar muito de passar um tempo com o Noah, ela percebe que todas as aventuras que ela teve nesses últimos tempos, durante esse período que ela tá fazendo esse meio que projeto pessoal, ela se vê em primeiro plano e ela percebe que ela pode continuar sendo ela mesma, mas se ver de lentes diferentes como uma pessoa interessante, bonita, cativante e muito mais. Ela no início do livro estava com essa reflexão, mas pensando como ela era uma pessoa desinteressante, que nunca tinha vivido coisas diferentes e aventuras, mas agora que ela saiu um pouco da zona de conforto e tá vivendo esses momentos, como eu disse pra vocês, ela tá se vendo como protagonista e tá vendo o quanto ela é uma pessoa interessante e ela não precisa mudar pra isso. Então eu achei essa parte muito legal. Eu achei muito legal também a autora não fazer com que principalmente a mulher se veja apenas com um homem e sim a sua beleza interior sozinha. Então eu tô gostando bastante ainda desse livro. Como eu disse pra vocês, eu não gosto tanto das partes spice, mas isso não está estragando a minha experiência de leitura. Não é aquele tipo de livro que você só vê isso, tem uma história por trás, aprendizados dos protagonistas, a personalidade deles em si. Então eu tô gostando muito da experiência e tô adorando compartilhar com vocês. Provavelmente eu só vou ter mais um dia de leitura, acredito eu. Então em breve eu volto a conversar com vocês para finalizar esse vlog. Último take do vlog, porque eu realmente só precisei de mais um dia para finalizar a leitura de Uma Livraria com Aroma de Canela e vim conversar com vocês então sobre o que aconteceu nesse finalzinho. Nesse dia 4 eu fui até a página 305, por aí, que é onde esse livro termina. Depois de um tempo sem se falarem,
aparece mais uma dica em um livro, então o casal volta a interagir e a próxima aventura é no mar. O Noah trabalha com isso, então para ele também é bom mostrar no que ele se dedica, e o seu barco é o seu bem mais precioso. A Hazel consegue ver isso pela forma com que ele age ali, como ele olha para o barco dele, que foi uma grande conquista. No meio do passeio, uma tempestade pega eles e eles são obrigados a ir para um cais até a tempestade passar. Nessa espera, eles ficam juntos, leem juntos e também conversam, e nessa o Noah conta que ele precisa voltar para sua família. A Hazel fica triste, mas descobre depois que é por causa da gravidez de risco da irmã dele, mas aí as coisas já começam a se encaminhar para aquela parte clássica dos livros de romance da separação do casal. Isso acontece quando a Hazel pega mais uma pista nos livros de que eles vão organizar uma festa de aniversário para ela e ela pensa que tudo aquilo foi organizado pelo Noah. Ainda mais quando a Anne e a Jenny aumentam mais as possibilidades dessa ideia. Elas estão conversando ali, trocando ideias realmente sobre isso e aí elas criam essa expectativa nela. Nessa festa, ela descobre que, na verdade, foi o pai que organizou tudo, que ele que estava marcando as frases nos livros junto com as pessoas ali da cidade. E isso acaba deixando ela triste, porque é uma mistura de que o Noah, na cabeça dela, de que o Noah não gosta dela, enquanto ela tá super apaixonada, tem medo dele ir embora para sempre e também de ter achado que ele era o que organizava as missões de verão. Ela fica contente, de certa forma, por ver que toda a cidade se mobilizou para tornar o dia dela melhor, tornar esses últimos meses melhores, mas ela ainda assim fica triste por toda a expectativa que ela criou, pensando que o Noah seria o responsável por isso. Então, para consertar isso, o Noah escreve mensagens em livros e convida ela para a praia, e ali eles resolvem tudo com uma ótima conversa. O romance deles é muito bonito e ver o quanto cada um evoluiu do seu modo e no que precisava separadamente, e eles acabaram crescendo juntos, é muito legal. No fim, depois deles ficarem juntos de verdade, o Noah leva para frente o projeto das cabanas para aluguel na praia, que foi uma coisa que também foi desenvolvida aqui ao longo do tempo. Pede a Hazel em casamento, o filho da irmã dele nasce saudável, ele faz as pazes com a família e a Hazel se sente muito mais confiante e feliz. Eu acho que esse livro teve um desfecho muito satisfatório, porque tudo o que a gente queria saber, tudo o que a gente queria que tivesse desenvolvimento realmente tem. O que foi um pouco diferente do final do primeiro livro, Café, Amor e Especiarias, que ficaram algumas coisas pendentes. Pelo menos da minha parte, eu gostaria que algumas coisas fossem melhor explicadas, fossem melhor desenvolvidas, e isso não aconteceu, mas aqui foi diferente e tudo que eu queria saber realmente teve um final. Temos uma breve cena da Anne e do Mac, mas eu acho que do livro deles ainda vai demorar um pouquinho, porque como eu disse pra vocês, eu tô achando realmente e tenho quase certeza que o próximo livro vai ser daquela moça Kira, que apareceu aqui, já que é um livro de Natal e ela comprou a fazenda de árvores de Natal, então tudo se encaixa. Acredito que o livro da Anne vai ser um pouquinho mais pra frente realmente, mas eu tô bem animada pra ler também. E como comentário final, recapitulando os capítulos Spice, já que nesse último dia ainda tiveram mais alguns, eles são o 11, o 14, o 15, o 19, o 24 e o 29. Então tem bastante capítulos aqui, mas como eu também já tinha contado para vocês, não é o tipo de história que estraga, não é o foco do livro aqui, é realmente a jornada da protagonista, o que ela aprende com as suas reflexões e com as suas vivências e as aventuras que ela se permite ter. Então, como vocês já puderam perceber por esse vlog de leitura, por todos os comentários que eu fiz, eu adorei Uma Livraria com Aroma de Canela. Ele passou o primeiro da série, então esse é o meu favorito por enquanto. Vamos ver o que eu acho do terceiro, se o nível vai continuar subindo e eu vou gostando cada vez mais dos livros. Mas saibam que esse livro com certeza é uma indicação para vocês. Ele, apesar de ter essa capa aqui bem outonal, ele também dá para ler no verão. Ele acontece no verão, então eu acho que é uma indicação de leitura interessante para boa parte das estações e boa parte do tempo. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vlog de leitura. Não se esqueçam de comentar caso vocês já tenham lido esse livro, o que vocês acharam,
se vocês gostaram tanto quanto eu, ou se a sua opinião foi diferente, porque eu vou adorar saber. E é claro, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, inclusive os vlogs de leitura dessa série que eu tô amando ler e compartilhar tudo com vocês. Até breve!